Tudo bem, pessoal? Vou continuar o vídeo então do jogo Yangtze Lanternas e vou explicar agora como se joga. Então tem outro vídeo com setup e agora a gente vai fazer uma partida então de 2 jogadores. Cada jogador vai ter então 3 fichinhas de lago. Tem um jogador que está nesse sentido aqui e aqui tem outro jogador com 3 fichinhas que está nesse sentido aqui, tá? Então qual que é o objetivo desse jogo? Você vai ter que utilizar as suas fichas de lago para ir colocando aqui na mesa, tá bom? Quando você posiciona essas fichas de lago, você vai ganhar cartinhas de lanterna, tá bom? Você vai ganhar diversas cores. Depois que com as cartinhas de lanterna, você vai conseguir trocar por cartas de dedicação. E esse número na carta de dedicação é os seus pontos de vitória no final do jogo. Quem tiver mais pontos de vitória no final do jogo vai ganhar. Então, por exemplo, se no final do jogo eu tiver essas 2 cartas, eu vou ter feito 18 pontos. Tá? O jogo você vai comprando, né? Aqui da pilha de lago. Depois que acabar essa pilha de lago e acabar esse estoque na mão do jogador aqui, o jogo vai ser decretado o fim dele e vai ser feita uma última rodada do jogo, tá? Para fazer as últimas opções. E o jogo termina e você vai somar, então, os pontos de carta de dedicação. Tá bom? Vou botar aqui à mão uma cartinha de resumo, tá? Próxima aqui à mesa, pra gente jogar. É legal que essas fichas aqui fiquem próximas de um determinado jogador. Talvez um jogador funcione como o banco, né? Ele que vai distribuir essas fichas para as outras pessoas. Isso ajuda ninguém se confundir na ficha que já pegou ou não. Tá bom? E lembrando que essas fichas de lago que o jogador começa, elas são ocultas, né? Então o jogador, ele oculta essas fichas dos outros. Ele fica aqui escondidinho. Mas as lanternas que você pegar durante o jogo e as cartas de dedicação, elas não, elas ficam à mostra para todo mundo ver o que você tem, tá bom? Então eu vou começar com o jogador que está aqui, desse lado, tá bom? E aí vai em sentido horário, mas em sequência depois vai esse, tá? Então você tem 3 possíveis ações para se fazer num turno. Mas nessa primeira rodada só é possível fazer a terceira. Então depois a gente vai explicando aos poucos as outras opções. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora na primeira vez, eu vou ter que posicionar uma ficha de lago. Tá? Então eu vou começar, as fichas com ícone tem um diferencial, que depois eu vou explicar. Eu vou posicionar essa carta aqui. Quando eu for pôr a carta aqui no jogo, eu posso pôr em qualquer lugar que seja ortogonal. Então, eu posso pôr aqui, aqui, aqui ou aqui. Não pode pôr em diagonal, por exemplo. Tem que ser aqui. E o interessante é que você tem as lanternas, né? A carta que você for pôr não precisa combinar a mesma cor de lanternas. Se combinar, você vai ganhar um bônus, mas não precisa. Então, nesse caso, eu vou posicionar aqui as lanternas pretas, com as lanternas pretas que já estão aqui. Para cá. Vou posicionar aqui para já ganhar um bônus. Então, se eu posicionei a lanterna preta com a lanterna preta, eu vou ganhar de bônus uma carta de lanterna preta. Isso aqui vai vir para o meu estoque, que vai ficar à vista de todos os jogadores. Tá bom? Agora, o segundo passo é, os jogadores que estão deste lado, no caso sou eu, vão ganhar uma carta de lanterna vermelha. Vou pegar uma carta de lanterna vermelha e vou vir para mim também. O jogador que está desse lado vai ganhar uma carta de lanterna azul. Então, vou pegar aqui uma carta de lanterna azul e vou colocar para esse jogador. Tá? Se tivesse mais jogadores, o jogador que está nessa direção iria receber uma lanterna cinza, mas não é o caso, não tem esse jogador. E se tivesse um jogador nessa direção, ele iria receber uma carta de lanterna preta, mas também não tem, está jogando só de 2 pessoas. Tá? É interessante que a lanterna ela é um recurso escasso. Então aqui, olha, tinha 5 cartas de lanterna. Eu dei uma para o jogador que está desse lado, né, que recebeu essa carta aqui. Sobrou 4. Então pode ser que rapidamente acabe essas cartinhas de lanterna. Tá? Então você pode deixar a cor para um jogador que não tem carta para ele pegar. Depois que eu fiz isso, eu vou
sempre ter que manter 3 fichas de lago. Eu tô com 2, porque eu acabei de usar uma. Vou comprar uma aqui do monte e compor as minhas 3 fichas. Comprei essa ficha aqui, tá? Termina a minha rodada, passo para o próximo jogador. Então, esse jogador aqui que vai estar jogando. Na mão dele, tem 2 fichas de lago comum, uma ficha de lago com ícone, tá? Então, eu vou jogar agora, talvez... Bom, vou jogar essa carta com ícone, para a gente ver o que acontece. Então, novamente, a regra, ela tem que ser ortogonal, pode ser aqui, 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 aqui ou aqui. Não pode ser na diagonal. Tá? E não precisa coincidir a cor das lanternas. Se coincidir, novamente a gente ganha um bônus. Então o que eu vou fazer? Olha, vou colocar aqui, porque daí vai casar, ó, lanterna azul com lanterna azul. Tá bom? Como eu fiz isso, o jogador que acabou de fazer isso vai receber uma cartinha de lanterna azul. Tá bom? Que é essa aqui, ele recebeu. Como ele acabou de casar aqui as cores de lanterna e nessa carta tem um ícone especial, ele vai receber um barquinho. Tá? Então você ganha um barquinho por causa do ícone especial e você fez aqui casou a cor das lanternas. Agora a gente distribui as lanternas dado o jogador que está para cada lado. Né? Então, somente dessa carta ativa agora, o jogador que está desse lado, que é o jogador que está representando aqui, ele vai receber uma lanterna verde. Eu, que estou jogando desse lado aqui, vou receber uma lanterna roxa. Aqui, se tivesse um outro jogador, receberia roxa, e aqui receberia um jogador azul. A gente olha essa distribuição de lanterna somente da ficha que eu acabei de colocar no jogo, tá bom? Então, o jogador aqui, ó, da direita aqui, ele tá com 2 cartas de lago, acabou de usar uma, né? Ele ganhou o barquinho essa rodada, ganhou o verde, né? Porque é o que estava do lado dele, e ganhou um azul porque ele acabou de completar aqui. Vou comprar então uma ficha para ele, tá? Que é essa daqui, que vai complementar para ele ficar com 3 fichas aqui do jogo. Sempre ele fica com ficha. Volta aqui para o outro jogador, primeiro jogador. Bom, a ação que eu vou fazer agora vai ser colocar novamente uma ficha de lago, porque não tenho outras opções no momento. Então eu vou colocar, acho que essa aqui, será que dá? Quase. Essa aqui precisa de essa. Vamos pôr essa aqui. Tá? Então vou colocar ela aqui. Ó. Repara que aqui ela ficou com a mesma cor de lanterna. Aqui não ficou, mas não tem problema, tá bom? Então, porque eu coloquei a mesma cor aqui de lanterna, casou essas cores de lanterna, eu vou receber então uma lanterninha cinzinha. Aqui. Como eu completei aqui, fiz um parzinho e tem um ícone aqui, eu vou ganhar um barquinho. Tá bom? Se eu tivesse casado a cor daqui com aqui, não só eu ganhava um barco por causa desse ícone, mas eu ganhava um barco por causa desse ícone também. Mas como essas cores aqui não combinaram, foi só um barquinho daqui, ó. Tá? Bom, agora eu compro uma carta, então, uma fichinha para complementar, ficar com 3. O jogador aqui à minha direita, ele vai também posicionar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Verde, azul. Vou colocar aqui, olha. Complementou azul com azul, ele vai receber uma cartinha de lanterna azul, tá bom? Depois disso, o jogador que tiver nesse sentido vai receber uma cartinha branca ou cinzinha, que é essa aqui. O jogador que está desse lado vai receber uma carta azul, tá? Ele compra, então,
uma ficha e termina a rodada dele e passa. Esse jogador aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Branco, verdinho, cinza, preto. Acho que aqui. Vou colocar essa carta aqui, ó. Então eu casei aqui a corzinha cinza, ou branquinha, não sei, depende. Ganhei então uma lanterna dessa cor. Como eu casou as cores onde tem um ícone, então eu recebo também um barquinho. Tá? Agora eu vou distribuir uma lanterna aqui laranjinha para esse jogador aqui e uma lanterna vermelha para o jogador que está nessa direção aqui. Bom, eu vou comprar uma ficha para terminar ao final da rodada eu compro, para estar sempre com 3, né? E agora eu passo a vez. O jogador que está nesse lado aqui, ele dá para fazer uma coisa bem bacana. É o seguinte, ele só tem um barco, não vai dar para mostrar essa parte, mas ele tem lanterna suficiente, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse jogador desse lado aqui tá com 4 lanternas azuis, uma lanterna laranja e uma lanterna verde, tá bom? Então, a primeira opção, antes dele posicionar cartas aqui de lago, ele pode, se ele quiser, trocar as cartas de lanterna dele por cartas de dedicação. Você só pode fazer isso uma vez, fazer uma troca só, e isso tem que ser feito antes de colocar a carta de lago aqui. Vamos dar uma olhada aqui na carta de dedicação para a gente entender. Tem 3 tipos de carta de dedicação, né? Cada uma você consegue pegar de um jeito. Então, ó, essa carta vermelha você consegue pegar se você juntar 4 lanternas da mesma cor, que é o caso que ele tem aqui. Ele tem 4 lanternas azuis, então ele vai conseguir ter lanterna para trocar por essa carta de dedicação vermelha. A carta de dedicação azul, você precisa juntar 3 pares de lanterna, cada uma de uma cor. Tá bom? São 3 cores diferentes e são 3 pares. São 6 cartas que você vai ter que juntar. Depois você vai ter que poder comprar essa carta. A carta verde, você precisa juntar 7 cartas de lanterna, cada carta de lanterna de uma cor diferente. Então, são 7 mesmo o número de cores de lanterna, então você tem que pegar uma carta de lanterna de cada uma das existentes. Tá bom? Aqui, ó, vocês já viram aqui que está ordenado, né, por ordem decrescente. Então, os números de cima são maiores. Então, o primeiro que conseguir cumprir isso já pega uma carta de pontuação bem maior do que sobra para o jogador que for o segundo a pegar essa carta, assim por diante. Então, é legal você ser o primeiro a pegar essas cartas aqui. Então, logo, né, você pega essas cartas de dedicação para acumular bastante ponto. Então, ó, no caso, o jogador ele vai trocar 4 cartas de lanterna azul por uma carta de dedicação vermelha, que é justamente a que você consegue usar 4 iguais para trocar. Então, essa carta aqui vem para o jogador, para ele acumular esses pontos, e essas cartas aqui voltam para o nosso reservatório aqui. Você volta aqui para o banco, tá? Depois que o jogador trocou as cartas de lanterna e pegou a carta de dedicação, agora ele pode jogar a cartinha de lago. Então, aqui, ó, eu vou usar esta aqui. Ó. Então, olha só que bacana. Aqui eu completei um parzinho vermelho. Então, esse jogador vai pegar uma carta vermelha. Tá? E aqui eu completei verde. Então, esse jogador vai pegar uma cartinha verde também. Além disso, como eu completei aqui, casei as cores aonde tem um ícone, então eu vou poder pegar um barquinho também. Tá bom? Agora o jogador compra, vai ficar aqui com 3 cartas. Tá bom?
vai passar a vez agora. O primeiro jogador, ele tem aqui 3 cartas cinza. Para a gente conseguir essa carta vermelha, a gente precisa de 4 cores iguais. Eu só tenho 3 dessa. Então, essas aqui são as cartas do jogador, né? Ele está com 2 vermelhas, uma roxinha, 3 dessa cinza e uma preta. Preta, vermelha, essas aqui. Então, ele precisa de 4 iguais. Como é que você pode fazer? A primeira ação do seu turno, se você olhar a primeira ação que você pode fazer é utilizar 2 barquinhos, só pode fazer uma única vez. Você vai usar 2 barquinhos para trocar uma das suas cartas. Então, por exemplo, eu vou trocar a minha carta roxa e pago 2 barquinhos por uma carta cinza. Essa é a primeira ação que eu posso fazer no turno, que é a ação do barco. Eu troquei cartas usando 2 barcos. Então, eu pago 2 barquinhos, troco uma carta. A segunda ação é justamente a ação que você pode trocar cartas de lanterna por carta de dedicação. Como eu usei o barco para trocar, agora eu tenho 4 cartas de dedicação. Eu tenho 4 lanternas, né, da cor cinza. Então eu consigo trocar essas 4 lanternas por essa carta de dedicação vermelha, que é a que precisa de 4 cartas iguais. Então vem para cá. E essas cartas aqui eu devolvo aqui pro banco. Tá bom? Depois que eu fiz isso, agora eu posso posicionar as minhas cartas, meu tile aqui de lago. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Eu vou pegar uma que vira vermelha para mim. Não, essa aqui vai me dar verde. Vou ganhar roxo e verde. Essa aqui é legal. Essa aqui. Vou pôr essa daqui, ó. Tá? O que ela vai fazer? Então, como eu combinei as cores aqui, eu vou ganhar uma roxinha. Tá? Como aqui tem um ícone, eu ganho um barquinho. A cor preta está virada para mim, eu vou ganhar uma carta de cor preta. A cor vermelha está virada para o oponente, então ele vai ganhar uma cartinha vermelha. Tá? Compro uma ficha para ficar sempre com 3 e passo a vez. O outro jogador agora, o jogador aqui do lado direito, ele tem até barquinho para poder trocar, mas as fichas dele não está muito legal no momento para trocar. Talvez se a gente conseguir uma abóbora, uma dessa laranjinha aqui, a gente vai conseguir formar 3 pares e a gente vai conseguir trocar pela carta de dedicação azul. Então, vamos ver aqui. De algum jeito eu tenho que fazer ou virar a cor laranja para ele, ou aqui no caso, né, por exemplo, encaixar aqui e ele ganhar a cor de laranja. É importante ele ganhar barquinho também. Deixa eu ver aqui. Só vou conseguir barco se eu vir por aqui. Aqui é interessante, mas eu queria a cor laranja para ele. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, o jogador colocou aqui. Ele casou a cor laranja. Então ele vai ganhar uma cartinha dessa. O verde está virado para ele. Então ele vai ganhar uma lanterninha verde. O azul está virado para esse jogador aqui. Então ele vai ganhar uma cartinha azul. Ele vai comprar uma fichinha e vai passar a vez. Então vamos supor agora. Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Vamos supor que o jogo tivesse mais avançado, tá? Então, vamos supor que ele já tivesse mais avançado e os jogadores agora, eles já acabaram. Então, suponha que vou fazer o fim do jogo, né? Simular o fim do jogo. Essas pilhas de compra já acabou completamente, tá? Os jogadores usaram todas essas fichas que estavam na mão deles. Então, tanto o jogador desse lado como o jogador desse usaram todas. Depois que eles fizeram isso, você vai ter uma última rodada
de jogo em que cada jogador vai poder fazer somente, né, uma única vez, uma única passada entre os jogadores. Ele vai poder fazer somente a ação de barco para fazer uma troca e depois eles vão poder fazer a ação de trocar cartas de lanterna por carta de dedicação. Não tem mais, né? Os jogadores não vão ter mais fichas de lago, então eles não vão poder mais fazer isso aqui. Essa terceira opção, que é justamente colocar a ficha de lago. Tá? Então, o jogador aqui, aqui que tá, esse jogador que está representado desse lado, ó, digamos que no final do jogo ele está com isso, tá? Então, aqui, olha, eu tô com um par, 2 pares, eu posso fazer um outro par. Então eu vou gastar 2 barquinhos mais uma carta roxa para pegar uma carta azul e fazer mais um par com esse. Então vou usar aqui 2 barcos e uma carta dessa para trocar por uma azul, tá? Daí, olha, eu vou ter 3 pares. Os pares a gente troca por cartas de dedicação desse tipo, ó, que você precisa de 3 pares de carta, cada uma de uma cor. Então vou trocar essas cartas por essa. Tá bom? E termina a vez. O jogador à direita, o que sobrou aqui para ele? Ele tem essas cartas aqui e essas cartas aqui. Tá? E além disso ele tem 2 barquinhos. Nesse momento, o que ele pode fazer? Ele pode fazer 3 pares, tá? Um par laranja aqui, um vermelho e um azul, para pegar uma carta de dedicação azul. Ou ele pode usar os barcos dele para trocar qualquer uma dessas cartas por uma carta verde e juntar aqui 4 cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Se ele usar 4 cartas iguais, ele vai pegar essa carta de dedicação que dá 6 pontos. Se ele fizer 3 pares, ele vai pegar essa carta de dedicação que dá 8 pontos. Então, é mais vantajoso pegar essa carta aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar um par, 2 pares, 3 pares. Essa aqui volta. Ele vai usar isto para pegar esta carta aqui de dedicação, que são 3 parezinhos. Tá bom? Depois que todos os jogadores tiverem feito essa última rodada, o jogo termina e a gente vai contar os pontos. Então, o jogador que está nesse sentido, ele acumulou aqui 16 pontos. Tá? O jogador, né, que está no outro sentido, ele acumulou aqui 16 pontos também. Tá bom? A gente pode utilizar, deixa eu pegar aqui o manual, como critério de desempate, tá? A gente vai ter, deixa eu olhar aqui, você vai ter o jogador que tiver mais barcos. Então, o jogador que está nesse sentido, ele usou todos os barcos dele para converter cartas de lanterna e pegar cartas de vitória. O jogador que está nesse sentido aqui, ele não usou os últimos barquinhos dele. Então, como ele vai ter mais barcos, ele que vence. Então, não só. Isso porque deu empate, né? Então, vence quem somou mais pontos. Em caso de empate, vence quem tem mais barcos. Tá bom? O jogo é basicamente isso. O jogo é bem simples. Tem só... Deixa eu simular aqui um detalhe bem interessante. Que é o seguinte. Vou pegar aqui um ícone. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó, se num dado momento do jogo tiver essa carta aqui, por exemplo, tá? Essa ficha com um símbolo, e eu juntar essa aqui, ó, por exemplo, tá? Você não só vai ganhar um barco, porque tem um símbolo, e você fez aqui o casamento das cores de lanterna certa, você vai ganhar não só um barco, como você vai ganhar mais um barco por causa desse outro ícone. Tá? Isso acontece mesmo se tiver outros ícones. Então, por exemplo,
Digamos que esteja nessa configuração aqui, tá? Ó. E daí eu vou colocar essa carta aqui. Como eu completei as cartas de lanterna aqui, a preta, e eu vou ganhar essa carta preta, e completei essa aqui, que é a cinzinha ou branquinha, e vou ganhar essa carta também, eu vou ganhar mais barcos. Eu vou ganhar um barco, 2, 3 barcos, tá? Porque casou cores aqui e aqui. Então, essa combinação, faço um combo aqui e pego 3 barcos. Se tivesse assim, ó, quando eu colocasse essa carta, só deu casamento de cor aqui, então eu vou ganhar 2 barcos. Esse aqui eu não vou ganhar barco porque não deu o casamento de cor aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, então, manda mensagem pra gente que a gente responde. Obrigado.